Estamos ao vivo, conselheira. Bom evento. Podemos começar? Sim, podemos sim. Boa tarde a todos. Certo, hoje estamos dando início à nossa oficina ao mercado dos criptoativos e as moedas digitais, com o economista Wellington dos Santos. Seja bem-vindo, Wellington. É um prazer ter você aqui conosco, certo? O Cofecom recebe de braços abertos. E também o nosso presidente aí, fala em nome do nosso presidente Lacerda, seja bem-vindo. Esse tema, né, o mercado dos criptoativos e as moedas digitais, é bem contemporâneo, muito interessante, certo? Eu espero que você tenha uma ótima aula. Rapidamente, eu vou falar do teu currículo, certo? Nosso professor convidado, economista Wellington dos Santos, é mestre em gestão pública, especialista internacional de cidades, especialista em EAD, especialista em psicopedagogia clínica e institucional, com extensão em marketing, gestão e educação, técnico contábil, analista de gestão de riscos de projetos, árbitro ad hoc, atualmente é conselheiro da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, São Paulo, conselheiro do Corecon São Paulo, professor universitário, ministra aula na UMC e no Grupo Ibra, além de escritor da editora Érica Saraiva desde 2015. O Wellington é autor de 27 livros, os 2 últimos são Planejando a Carreira, Guia Prático para o Desenvolvimento Pessoal e Profissional e Perícia e Arbitragem Contábil, coordenador do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal de Mogi das Cruzes, avaliador institucional do MEC para cursos em nível superior. Esse é o nosso convidado. Muito obrigada por estar aqui. Wellington, é com você agora. Eu que agradeço, Maria de Fátima, agradeço ao Corecon, a Renata e todos aqueles que estão dando apoio para essa aula de AD, né? O tema realmente é bastante contemporâneo, Maria de Fátima, né? O mercado dos criptativos e as moedas digitais, né? Então, nós estamos aqui com uma aula, né? Essa vai ser a nossa primeira aula de 4 aulas referentes a este assunto. Então, vamos lá. O mercado de criptomoedas e as moedas digitais. Nesta primeira aula, nós vamos aprender um pouco sobre o que são criptoativos, o que são criptomoedas, né? O que são CBDCs, o que são stablecoins, o que é GameFi, o que é Delphi, o que são utility tokens, o que são fan tokens, o que é stake, o que é NFT, o que são ETFs de criptoativos, o que é Land, o que é Yet Farm, entre outros criptoativos. Bom, o que nós sabemos é que o mundo hoje ele é inteirado, né? Quer dizer, nós vivemos um mundo virtual e um mundo real ao mesmo tempo. A tecnologia ela evolui, ela cresce, e hoje a nossa vida praticamente está dentro de um smartphone, né? Nós pagamos contas, nós temos vários tipos de aplicativos da área de saúde, da área de culinária, da área de tecnologia, da área de informação, tudo em apenas um smartphone, que é uma tecnologia que foi desenvolvida há pouco tempo e que está ganhando cada vez mais mercado. Mas a forma como você interage nesse ambiente virtual, nesse ambiente do mundo real, faz parte agora do nosso cotidiano. Então, vamos ver, né, como que funciona esse tal de mundo digital que está transformando a vida das pessoas no mundo inteiro. Então, o mundo digital, nós praticamente estamos dentro dele, né? Quando a gente quase que não usa mais o papel moeda, né, em espécie, moedinhas em espécie, porque praticamente nós utilizamos mais o cartão de débito ou crédito, né? Débito sempre relacionada a uma conta bancária que você tenha com uma instituição financeira, com um banco, né? Utilizamos muito o cartão de crédito, né? Que é aquele dinheirinho de plástico, que também é envolvida por várias bandeiras, seja ela, né, de várias empresas que estão presentes aí no mercado, mas, além disso, né, nos últimos 2 anos, com o evento da pandemia, com
a necessidade do home office, com a necessidade de implantar coisas novas, muitos projetos que estavam caminhando ou que seriam implantados no mundo digital, no mundo real nosso, dentro de 3, 4, 5 anos, acabaram sendo antecipados. Entre eles, a inteligência artificial, né, a indústria 4.0, né, plataformas de pagamento. Hoje nós temos muitos sistemas de apps, né, APs, BEI, ou seja, temos muitas plataformas de pagamentos virtuais, né, quando alguém vem entregar alguma coisa na sua casa, ou quando você vai encomendar algum produto, ou comprar um produto pela internet, você usa muitas e muitas vezes estas plataformas de pagamentos que não são, algumas são, mas a maioria não é atrelado a um banco comercial, né? E com elas, e com a evolução da tecnologia, com a evolução da internet, com a evolução do sistema de pagamento nacional, surgem também uma nova modalidade de empresas prestando serviços na área financeira, que foram as fintechs, né? Fintechs, bancos virtuais, né? Com cobrança zero, sem agências, mas com cartões de crédito, cartões online, ou seja, uma nova realidade virtual começou a fazer parte do nosso dia a dia. É claro que bancos virtuais eles vão ter um gasto muito menor do que os bancos físicos, né? E por isso acabaram se tornando agentes competitivos nesse mercado financeiro do qual nós estamos, né, neste momento. E aí surgiram vários bancos ou fintechs com certas especialidades. Então, fintechs de agronegócio, fintechs de desconto de duplicatas, fintechs voltada a microempreendedores, ou seja, começaram a surgir nichos de negócio na área financeira. Para ajudar ainda mais todo esse sistema, o Brasil ainda adotou o PIX, que são formas de pagamento rápido, simultâneo, né, que ajudou muito o mercado brasileiro, né, e que facilitou ainda mais e diminuiu os custos operacionais de todo o sistema. E, atrelado, depois do PIX, nós tivemos aí a questão do Open Bank, né? Open Bank é a abertura de informações, né, do cliente, né, do correntista, né, ele autoriza, né, a sua agência financeira a liberar seus dados para outro banco, para poder ter uma linha de crédito mais vantajosa, com custos menores para pessoa física ou pessoa jurídica. Mas, em todo esse processo, antes de entrar ainda nos criptoativos, tem 2 itens que são de extrema importância e que ajudaram muito nesse processo de integração e de popularização das criptomoedas, criptoativos, ativos financeiros que surgiram no mercado. A primeira são os APIs. APIs são interfaces, né? É uma interface de programas de aplicativo que são utilizados nos smartphones que nós temos, né, hoje em dia. Então, esses aplicativos conversam com outros aplicativos, conversam com outras plataformas, fazendo uma integração, uma interface de um programa para o outro. E esses aplicativos nos permitiu, né, criar uma série de produtos novos, principalmente no mercado financeiro, no mercado digital, etc. Mas isso não seria possível sem a criação de uma outra coisa que se chama blockchain. Mas, afinal de contas, professor, o que é um blockchain, né? Para que serve um blockchain? Ou seja, um sistema de rede em blocos, como é que funciona isso? Bom, o blockchain é uma empresa que criou em 2011, né? Um sistema do qual ficou amarrado a questão da criptomoeda, a criptomoeda mais conhecidas por nós, que é o Bitcoin. Então, em 2011, o blockchain começou a fazer parte do Bitcoin. E, a partir daquele momento, o Bitcoin começou a crescer, a aumentar de valor, a ter importância no mercado financeiro, ou seja, há 11 anos atrás, né? E esse protocolo trouxe uma coisa muito importante, que é a confiança, né? Porque um sistema de blocos, né? Quer dizer, dividido em lotes, então ele registra, distribui a informação em pequenos lotes, que nós chamamos de blocos, né? Dentro de cada bloco existem registros, né? Fórmulas matemáticas criptografadas únicas, né? Então, como que funciona ele? Ele funciona como se fosse um livro digital, como se fosse um livro contábil digital de entradas e saídas
onde você tem uma chave pública e uma chave particular, da qual você não pode passar para ninguém. Os blocos recebem, em cada bloco, recebe uma impressão digital na hora de acontecer uma transação. Essa identificação, essa impressão digital que nós fazemos em cada bloco do blockchain, chama-se hash, que é um código matemático único, né? Imutável, o que nós conhecemos como criptografia. Na realidade, cada transação que você faz, você não percebe, mas quando vai comprar uma criptomoeda ou quando você vai usar o sistema do próprio Banco Central do Brasil, nós usamos o blockchain. E ele tem 13 blocos com informações criptografadas, que são os hashes, que são esses códigos matemáticos únicos, que são imutáveis, ninguém consegue alterar, e sobre concessão, ou seja, é um protocolo de muita confiança. Desde que o blockchain foi implantado, né, o Brasil, a gente fala assim, mas eu não entendo nada de criptomoeda, criptoativo, isso é figurativo, isso é fantasia. Não é bem assim. Desde janeiro, desde o primeiro dia útil de janeiro de 2021, o Banco Central do Brasil adotou o blockchain. Blockchain, ou seja, aquele mesmo blockchain que em 2011 habilitou o sistema de segurança do Bitcoin. Ou seja, nós já estamos dentro de um ambiente de criptografia desde janeiro do ano passado, onde todas as transações financeiras realizadas pelo Banco Central do Brasil hoje são feitas através de uma blockchain, que é o sistema mais seguro do mundo hoje, né? Então, mas não foi só isso, né? O Siscomex também, que é o Sistema de Comércio Exterior Brasileiro, também adotou blockchain. O BConecta, né, do Mercosul, também adotou blockchain. Então, ele é muito mais do que um instrumento, né? É como se a gente estivesse entrando, por exemplo, no sistema operacional Windows, por exemplo, né? Então, eu tenho o sistema operacional Windows e depois eu tenho os programas instalados. Então, esse sistema operacional que permite que as coisas aconteçam. O blockchain, ele é um sistema operacional, mas é um sistema operacional de segurança, né? De garantia, de colaterais, que permitem trazer segurança para esse mercado de criptomoedas. E tem um outro nome também, que é muito interessante, que também eu não passei ainda, que são as exchanges. O que é uma exchange? A gente funciona como se fosse uma casa de câmbio, né? Câmbio e custódia, né, de ativos. Então, ela intermedia, né, esses ativos digitais, ela trabalha como se fosse uma corretora de valores. As exchanges, elas têm, eu digo que elas são mais fáceis de trabalhar do que a própria casa de câmbio, porque muitas vezes você vai fazer tudo isso no seu smartphone, você vai fazer no seu computador, no seu notebook, no seu tablet. Então, é muito prático, muito fácil e muito rápido você fazer qualquer tipo de transação através de uma exchange, né? Tem muitas conhecidas, a maior do mundo, a Binance, tem a maior dos Estados Unidos, a Coinbase, que no Brasil nós temos aí várias e várias corretoras, né? Que estão sendo, como é que fala, namoradas por empresas internacionais que estão querendo comprar as empresas brasileiras de criptomoedas, mas tudo isso depende da regulação do mercado. Na aula de hoje, eu vou explicar um pouco sobre cada setor das criptomoedas, cada setor dos criptoativos. Na aula 2, nós vamos falar muito sobre criptoeconomia, sobre investimentos. Então, aqui nós não vamos falar sobre investimento, nós vamos falar sobre quais são os tipos, quais são os blocos, que tipo de criptoativo sai daqui, como ele é desenvolvido. É isso o que nós vamos discutir na aula de hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, criptoativo. O que é um criptoativo, professor? São basicamente ativos virtuais, né? Uma boa parte deles, né? Mas podem ter respaldo de produtos reais, de bens reais, né? Então, todos os criptoativos que são negociados no mercado mundial, eles têm um sistema de proteção criptografado com registros digitais. Então, como eu disse, nós temos um bloco, né? Desse bloco nós vamos fazer todos os registros digitais e virtuais, criptografados, né? Com uma fórmula matemática única, né? Um número matemático único, destinado àquela operação comercial, financeira, econômica,
ou outra, né? Em que as operações são armazenadas e executadas por uma rede de computadores. Isso é verdade. Então, tudo que possa ser apontado ou valorado pode se tornar um criptoativo. Vamos dar alguns exemplos. Consórcios. Bom, eu posso criar um token de consórcio. E eu digo que no Brasil já existem tokens de consórcio para você comprar, que não deixa de ser uma criptomoeda. Precatórios governamentais do governo federal, estadual, municipal. Bom, eu posso comprar um token de precatório governamental. E um token, ele está lastreado também no mercado de criptomoedas. E já existe no Brasil esse tipo de investimento alternativo. Eu posso criar uma criptomoeda através de um projeto de segurança de sistemas de informática. Então, todo projeto de segurança de sistemas de informática pode se transformar depois numa Delphi, no token utility ou numa criptomoeda. Fundos para o meio ambiente. Poxa vida, eu posso criar, né, um ETF de fundos para o meio ambiente atrelado a uma criptomoeda ou atrelado a uma plataforma de desenvolvimento de produto e de rede, como Ethereum, como ADA ou outros sistemas de controle e desenvolvimento de sistemas. Projetos artísticos, todo e qualquer projeto artístico pode se transformar também numa fonte de recurso através das criptomoedas. Esses são apenas alguns exemplos de investimentos alternativos que pode virar um token ou uma criptomoeda. Então, tudo que possa criar valor pode se transformar numa criptomoeda. Puxa vida, eu vou fazer um desenho, né, digital, eletrônico, no meu computador, e eu vou tentar vender esse desenho. Então, eu vou criar um código, né, um código não fungível para que ninguém possa copiar. Então, eu vou criar uma NFT, né? Então, aquela obra exclusiva é também uma criptomoeda, que é negociada através dos mercados que nós chamamos de NFT. Então, as possibilidades são enormes. Atualmente, no mundo, nós temos 14 mil criptomoedas diferentes. Isso mesmo, 14 mil criptomoedas diferentes. E eu acredito que em 2 anos devemos ter por volta de 40 mil criptomoedas. Mas por que tem tantas criptomoedas assim? Imagine você o seguinte. Você fez uma música. Você fez a letra de uma música e você registrou aquela letra daquela música e você quer negociar, né, no mercado digital. Transforma aquilo, né, e você pode transformar aquilo também num produto à venda. Ele é valorado? Ele vai trabalhar dentro de uma rede que já existe, uma Ethereum, uma ADA, uma Solano? Bom, então, veja bem, existem plataformas que alocam e que trazem abertura para novas criptomoedas. Existem outros que são projetos de engenharia ou projetos de negócios que podem transformar numa criptomoeda. Então, é um mercado extremamente amplo, né, com múltiplas possibilidades e de desenvolvimento de produtos e serviços. Então, a criptomoeda, a princípio, era um instrumento que servia somente para pagamento digital, né, como se eu estivesse fazendo só um débito e crédito do meu cartão. Agora não, elas fazem transações específicas dentro do sistema bancário, que pode ser descentralizado, mas sempre com suporte de blockchain, né, com códigos criptografados. Criptomoeda versus moeda digital. São a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Deixa eu explicar para vocês o que é uma moeda digital. O CDBC, que é uma sigla para Central Bank Digital Currency, é a moeda digital emitida por um banco central. Toda moeda que for emitida por um banco central, em tradução livre, consiste na versão virtual da moeda que existe no país. Então, dá para sair aí o real digital, né? Então, o real digital, ele é apenas uma versão da moeda que nós temos, do papel moeda que nós temos, a moeda que nós temos no mercado. Então, hoje, os bancos centrais atuam através de emissão de notas e moedas em espécie. Com o CDBC, vai ser possível, então, emitir moedas também no formato digital. Então, apenas uma troca.
Mas nós já estamos vivendo esse mundo digital. Nós não pagamos com cartão de crédito, não pagamos com cartão de débito. O dinheiro em espécie, nós vemos muito pouco. Geralmente são por pequenas transações, e até pequenas transações na padaria, com alto custo do pão, etc. Até isso a gente já está pagando com cartão de débito ou crédito. Então, o que está acontecendo? O CDBC, ele é uma moeda digital. A moeda digital, ela é controlada e regulada por um banco, né? As criptomoedas não, elas têm autonomia, elas não são reguladas por qualquer tipo de banco central. É o próprio mercado que regula a questão das criptomoedas. Então, ao contrário das empresas que atuam com criptomoedas no Brasil, que usam blockchain, Ethereum, né, para emissão de seus tokens, o Banco Central do Brasil, né, adotando agora o Real Digital, ele criou um projeto. Então, ele tem vários projetos pilotos, né, no seu sistema lá de tecnologia, e um que vai ser implantado é o Brasil OTC, né, do Banco Central, que vai utilizar uma tecnologia de blockchain no consórcio R3, né, que ganhou a concorrência, né, através de um sistema chamado Corda. Então, a moeda digital brasileira, o real digital brasileiro, vai ser desenvolvido através desse sistema, né, do consórcio R3, conhecido como Corda. Pode verificar isso no próprio site lá do Banco Central. Esse é apenas um de 7 projetos estratégicos de inteligência de novos negócios financeiros proposto pelo Banco Central do Brasil. Então, qual é a diferença de criptomoeda e de moeda digital? Moeda digital é regulada por um banco. Na realidade, é só a troca do dinheiro em espécie por um dinheiro virtual. Na realidade, você vai estar utilizando dos mesmos créditos da sua conta corrente, é como se estivesse tirando dinheiro da sua conta corrente para pagar um produto ou serviço. Então, a moeda digital, ela tem regulação, ela é regulada por um banco central. A criptomoeda não, ela é independente. Quem regula as criptomoedas é o próprio mercado. E o Banco Central, ele vai utilizar, né, principalmente, o Banco Central anunciou que vai autorizar também a emissão de token, né, de blockchain, né, dentro da plataforma Sandbox regulatório, ou seja, inovações financeiras. Então, o Banco Central do Brasil, o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central de Singapura, o Banco Central da Coreia do Sul, o Banco Central da Suécia, todos eles estão trabalhando na criação da moeda digital. A China já tem a moeda digital dela, tá? E agora nós vamos entrar mesmo nos segmentos, né? Então, uma criptomoeda é um produto, né, que pode transferir e se transforma em valor. Um criptoativo é tudo que é criado e que possa gerar valor financeiro e que possa ser negociado no mundo virtual. E nós vimos aí o CDBC, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Agora vamos falar um pouquinho sobre stablecoin. Stablecoin é também denominada como moedas estáveis. Então, são criptoativos com lastro em moedas reais existentes no mercado, como o dólar, o real, o euro, ou pode ser também atrelada a qualquer tipo de commodity, né, como, por exemplo, o petróleo. Como o próprio nome, né, refere-se, ele é um valor estável. Então, ele tem baixa volatilidade. Então, vamos dar um exemplo, né? Nós temos um exemplo de stablecoin. Nós temos o Tether dólar, né? Então, o USDT é o Tether dólar. Ou o USD Coin, né? Que é o USDC, né? USDC, né? Que são exemplos lastreados em dólar, né? Na proporção de 1 para 1. Bom, o dólar hoje, na abertura do mercado, estava a R$ 4,97. Então, uma USDT, um Tether dólar, também vai custar R$ 4,97. Né? Na hora do almoço, o dólar já estava R$ 5,05, ou seja, houve um aumento de 2,6% em virtude da queda das bolsas de valores Nasdaq dos Estados Unidos e da B3 aqui no Brasil, com queda na hora do almoço em torno de 4% no índice Nasdaq. E aqui no Brasil, em torno de 2,6% a 3% da B3 no período do almoço. No período da tarde eu não vi, né? Mas eu sei que começou com R$ 4,97 e subiu para R$ 5,05, em virtude principalmente do aumento da taxa de juros, taxa Selic, né?
que foi para 12,75% no Brasil, e a taxa de juros dos Estados Unidos de 0,75% para 1%. Né? Quando que eu devo comprar um stablecoin? Para proteção de reserva. Em vez de comprar moedas, eu compro stablecoin, porque é muito mais fácil, eu faço pela internet, compro, vendo, mas só que ele vai respeitar as oscilações do mercado de câmbio. Né? Então, o quanto o dólar vai valer é o quanto vai valer a meu Tether dólar. Então, quando a gente fala de criptomoeda, existem vários tipos. O stablecoin, na realidade, ele é uma moeda estável, que é vinculada a uma moeda em espécie, que é o real, o dólar, o euro. Né? Então, ele tem o mesmo valor. Mas ele está no mundo digital, ele tem o mesmo valor? Sim, tem o mesmo valor. Existem taxas, algumas corretoras cobram, outras não, mas a taxa é insignificante, é centavos. GameFi. O GameFi são jogos, né, que rodam nessa tecnologia que nós chamamos de blockchain, a tecnologia de blocos, criptografado também, só que ele oferece geralmente incentivos financeiros. Você pode ganhar dinheiro, então você joga, ganha dinheiro. Né? As recompensas geralmente são em outras criptomoedas ou até mesmo obras de arte do NFT, exclusivas para a pessoa. Muito diferente dos jogos tradicionais, os games tradicionais, existe uma troca e interação entre os jogadores, principalmente de moedas digitais. Então, você está jogando, está ganhando, você acaba ganhando dinheiro, né, do seu concorrente numa disputa. Né? Então, como se fosse uma disputa, como se fosse um jogo de tabuleiro. Na realidade, é um jogo real, virtual, e que pode comprometer, inclusive, suas finanças. Então, tem que tomar muito cuidado, mas muitos jovens que conhecem o mercado acabam ganhando até dinheiro no GameFi. Isso é uma realidade, né, do mundo todo. Então, hoje você está competindo com o seu avatar naquele joguinho com mais 40 pessoas dentro daquela realidade virtual, e um competindo com o outro com incentivos financeiros. Isso é um produto também do mercado de criptomoedas chamado de GameFi. Esse é o departamento. Né? Nós temos as Delphis. O que são Delphis? São como se fossem os bancos virtuais. Né? São conjuntos de produtos financeiros descentralizados. Né? São empréstimos, transferências, sistemas de pagamento, né? Que utilizam também da tecnologia do blockchain. Então, é perceptível que sem blockchain esse mercado nem existiria. Né? Então, as operações são realizadas através dos smart contracts, ou seja, contratos inteligentes. Como é que funciona na prática? É o seguinte, vamos supor que eu tenha lá meio Bitcoin. Bitcoin, 195 mil reais, eu tenho lá 95 mil reais. E eu estou lá naquele mercado, eu estou com dinheiro numa Delphi, numa criptomoeda, e uma empresa quer pegar o dinheiro emprestado. Eu empresto o dinheiro para aquela empresa através de um contrato inteligente, um contrato que vai amarrar o colateral dela, né? Quer dizer, os investimentos que a empresa tem no mercado de criptomoedas ficariam bloqueados até que ela me pagasse, e, no caso de inadimplência, é transferido automaticamente o dinheiro que foi dado como garantia para quem emprestou o dinheiro. Então, nesse contrato inteligente, existe cláusulas, valores, percentuais, garantias, e as garantias são eletrônicas. Né? Então, são repassadas automaticamente para o detentor do investimento. Essa questão de smart contract é muito interessante. Uma das plataformas que absorve o smart contract de várias criptomoedas, né, é a Ethereum. Né? Então, veja bem, existem criptomoedas que, para existirem no mercado, precisam usar plataformas, como o da ADA, como o da Solana, como o da Ethereum. Por quê? Então, elas precisam emprestar, né, seu espaço, sua tecnologia, sua plataforma computacional para que ela possa existir no mercado. Então, são ramos de atividade que eu vou explicar nas próximas aulas como que funciona isso. As operações realizadas através desses contratos inteligentes dão um suporte, uma garantia maior, né, para quem está atuando ou emprestando os seus recursos financeiros para outras empresas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Né?
as execuções, ou seja, a cobrança é automática. O próprio sistema faz, através da inteligência artificial que é instalada nessas plataformas digitais. Nesses contratos, além de uma transação financeira, existe a possibilidade de bloqueio dos colaterais, como eu falei, né? Então, garantia em criptomoedas com transferência automática em caso de atraso ou inadimplência. Utility Token, Fan Token. Bom, como o próprio nome diz, são ativos que permitem acesso a produtos ou aplicações digitais. Como exemplo, vou pegar o token Chiles. O token Chiles, também conhecido como um fan token, né? Ele é associado a times de futebol. Mas eu tenho lá o fan token do Santos, fan token do Corinthians, fan token do Palmeiras, fan token do Juventus, fan token, né? Então, do Paris Saint-Germain, quer dizer, agora existem fan tokens de partidos de futebol, né, dos mais variados, né, dos principais times do Brasil e da Europa, né, que utilizam de fan token até para obter recursos para compra de atletas. Quem ou compra uma criptomoeda de um fan token, ele tem algumas regalias, quer dizer, ele pode fazer uma visita ao estádio, pode opinar sobre a música que vai tocar no estádio, pode opinar sobre o uniforme do time, pode ver, né, ou ter acesso ao banco de reserva do seu time. Quer dizer, então tem uma série de regalias, né? O utility token não é só fan token, né? Fan token é um pedaço do utility token. Então, tudo que tiver utilidade pode se transformar em token. Vamos supor, utility token de uma empresa de prestação de serviço de saúde. Então, o utility token vai ser um dos assuntos de uma das próximas aulas, qual eu vou desinchar, quer dizer, eu vou descrever os mais de as centenas de utilidades que tem esse tipo de token, né? Reserva de valor, proteção de ativos financeiros, seguro, cobrança, apontamento, investimentos, quer dizer, então, mercado imobiliário, quer dizer, então, tem uma série de coisas que o utility token pode fazer parte. Por exemplo, se eu for criar um token de precatório, então eu vou usar um utility token, vou criar um token de consórcio, eu vou usar um utility token, né? Mas voltando aos fan token. Fan token é só de time de futebol? Não, é recente, né? Faz pouco tempo que foi criado, há um ano e pouco atrás, mas quando perceberam o potencial dos fan tokens, aí foi aberto para outros tipos de esporte, como o CFC e outros esportes que estão em fase de implantação, né, dos fan tokens. Então, todo e qualquer produto do ramo de esporte pode se transformar num fan token, né? Bom, os detentores desses tokens podem ter acesso a muitas coisas, muitas regalias frente ao seu time, frente ao time que ele é fã, né? Então, alguns jogadores de futebol, inclusive, já recebem seus salários através de criptomoedas ou através de fan tokens. Ele tem uma reserva de valor, então é como se estivesse comprando uma ação, né? Então, um fan token, tal time custa R$60, né? E uma ação de uma empresa pode custar de R$1 a R$200. Quer dizer, então, ele é muito parecido como ações. Então, ele tem oscilações diárias de valores. Oscilam tanto quanto as criptomoedas. Mas como existem muitos fãs, né, muitas pessoas são fanáticos dos seus times, a probabilidade de volatilidade dos fan tokens pode até ser menor do que alguns tipos de criptomoedas. Temos o utility token de produtos mais diversos, como eu disse, desde sistemas de assinatura eletrônica, né, até bancos de dados e sistemas elétricos. Então, veja bem a dimensão disso, né? Ela é enorme, são centenas de utilidades que estão sendo aplicadas no mundo digital das criptomoedas. Staking, NFT, ETF de criptomoedas. Bom, com as criptomoedas, você pode obter uma renda passiva, né, composta por uma carteira virtual. O que é isso? Bom, o staking, gente, ele é uma espécie de uma aplicação financeira
ou uma poupança em criptomoedas, né? Falando assim de forma mais simples, né? Então quer dizer que eu tenho um produto financeiro que é uma poupança, mas uma poupança em moeda digital, é isso? Não, é em criptomoeda. Moeda digital é de bancos centrais. Para moedas digitais você não tem stake, você tem stake para criptomoedas, né? Então, stake, por exemplo, nesse momento de baixa, como está acontecendo com as ações agora, o mercado de criptomoedas também está em baixa. Então, quando o mercado está em baixa, é interessante para o investidor deixar o dinheiro aplicado, né? Ou dinheiro gerando renda passiva. E aí as corretoras, né, que fazem custódia destas moedas, elas emprestam esse dinheiro, essas criptomoedas, para empresas ou pessoas físicas em troca de uma remuneração. E você recebe essa remuneração. Só que, diferente da poupança, que você tem um rendimento uma vez por mês, os staking você tem um rendimento diário. Isso mesmo, rendimento diário, né? Ou até de horas. Então, é muito interessante que, quando a gente trabalha com aplicações financeiras no sistema virtual, a forma de remuneração ela é muito mais dinâmica, né? Ela é muito mais rápida. Os valores podem ser maiores ou menores, né? No mercado físico, eu acho que a taxa de juros está muito alta. Provavelmente, muitas empresas vão buscar recursos nesse mercado, né? Através de uma Delphi, né? De uma empresa que vai fazer essa intermediação. Então, a pessoa ela pode fazer essa intermediação direto através de um Delphi, ou pode fazer pessoa para pessoa, empresa para empresa, de forma direta também. Os stake não, o stake tem uma corretora custódica, ou seja, ela tem uma exchange que administra isso e que repassa os valores das correções dos juros recebidos, que nós chamamos de recompensas, né? Que são realizadas também com criptomoedas. Então, a pessoa, vamos supor que eu tenha lá, eu tenho 100 Endcoin. Endcoin é uma criptomoeda relacionada ao mundo dos jogos, né? Então, eu tenho lá 100 Endcoin. Só que eu não estou usando agora, o mercado está em queda, então eu coloco lá no stake, eu deixo lá para ele me dê algum tipo de rendimento. A empresa que tem a custódia, o que ela vai fazer? A empresa que é detentora da custódia, ela vai pegar esta criptomoeda, né? E vai pegar essa criptomoeda e vai emprestar para um terceiro mediante uma remuneração. Bom, com as criptomoedas você pode obter renda passiva, sim, né? E muito interessante, né? Porque é uma renda consolidada, né? Composta por uma carteira virtual. O stake consiste também, além de uma aplicação financeira ou poupança de criptomoeda, ela recompensa também com outras moedas. Vamos supor, às vezes eu deixo lá, eu faço um stake de uma moeda Solana, mas eu quero receber Baby Dog, ou Endcoin, ou outra moeda. Então, você escolhe, pode ter paridade de duas moedas, quer dizer, o que você quer receber é outro tipo de moeda, aí você tem que verificar lá na Exchange como é que ela trabalha nessa questão de investimentos de criptomoedas, tá? É diferente de você comprar e vender criptomoeda. É como se fosse você pegasse o seu real e colocasse no banco, num CDB, né, numa letra de crédito do agronegócio, ou numa LCI, ou num fundo de investimento imobiliário. Então, ele é diferente, né? Então, você está aplicando em outras criptomoedas ou no mercado de criptomoedas. NFT. Bom, a NFT são tokens não fungíveis, né? O que é? É uma figura, uma obra de arte que você criou através de um sistema computacional, você criou um desenho no seu computador e você faz o registro disso numa NFT. Então, ele é um token não fungível, né? Ou seja, é uma figura rara, não existe cópia, é uma arte digital e você quer vender. Então, quando você pede o registro do NFT, você recebe um código. Aquele código, o código de registro é único, imutável, né? E aí você pode negociar isso no mundo digital, utilizando também da tecnologia do blockchain, né? ETF. Bom, o ETF, Exchange Traded Funds,
ou simplesmente fundos de índices. Então, desde o ano passado, no Brasil, surgiram vários fundos de índices referente à criptomoeda. Vamos supor que você não queira investir diretamente numa criptomoeda porque você acha muito arriscado. Então, você não precisa investir em criptomoeda se não quiser, se você não desejar. Então, você investe num fundo de investimento, num fundo de índice, num ETF, né? Regulado e acompanhado e fiscalizado pela B3, pela CVM. Então, são produtos sólidos, né? Eu me lembro, o ano passado, eu comprei ETF de Ether, ETF de Bitcoin, né? E a remuneração é muito interessante. Ele acompanha os índices, ele acompanha a variação dessas moedas. Mas hoje existem outros tipos de fundos, não somente de criptomoedas, mas também de NFTs, de metaverso, etc. Então, a coisa está ganhando um novo patamar, né? São produtos novos que estão chegando para nós e muitas vezes a gente não conhece. Existe o Land, né? O que é o Land? O que é o Yet Farm? Então, vamos lá. Yet Farm, traduzindo, seria a produção agrícola. Porém, no mundo das criptomoedas não é isso. Ele fala sobre cultivo de rendimentos. Às vezes, um único produto, uma única criptomoeda, você pode fazer pode ter vários tipos de rendimentos, né? Como as ações. Quando você compra ação, você recebe lá uma parte lá dos lucros quando a empresa fecha, né? Então a distribuição de dividendos, você pode alugar ações, você recebe participação de cotas, né, de investimento, você recebe os juros do capital próprio. Então, quando você compra ações, você tem 7 rendimentos diferentes, não é só a valorização e desvalorização de uma ação. No mercado de criptomoedas, isso acontece também. Então, existem vários tipos de remuneração, mas poucas pessoas conhecem sobre isso, né? E ainda existe a questão da mineração de liquidez, que você pode fazer até pelo seu smartphone. Mas isso é um detalhe que nós vamos abordar futuramente na terceira aula. Qual a diferença entre stake e farm? Bom, Yet Farm exige que os usuários depositem seus fundos criptos nas plataformas Delphi. Ou seja, quando eu uso o Yet Farm, eu estou colocando meu dinheiro numa plataforma Delphi e ele vai negociar. Ele que vai emprestar meu dinheiro para terceiros e ele é responsável pelo meu dinheiro. Já o stake é quando investidores de criptomoeda usam seus fundos para dar suporte à blockchain. Então, o staking, eu coloco meu dinheiro, mas para fortalecer aquele tipo de moeda, para fortalecer aquele projeto de desenvolvimento, né? Então, isso é uma outra forma do mercado financeiro. E existe também as transações através de smart contracts, que você pode emprestar dinheiro, pessoa física para pessoa física, de forma direta e ainda com garantia automática dos smart contracts. Então, esse mercado é muito amplo, tem muitas informações, tem muitos serviços financeiros, mas não é só serviços financeiros que tem aqui, tá? Deixar bem claro. Lend são empréstimos realizados no mercado de criptoativos, com taxas diárias, semanais, mensais, semestrais ou anuais. Os empréstimos são, inclusive, calculados em horas de utilização. Observação, poderá ter outros nomes, né, dependendo da exchange consultada. Então, o que é isso? O Lend, por exemplo, eu tenho um dinheiro, ele está disponível, são criptomoedas, eu posso entrar lá no API lá de uma exchange e falar, ó, eu quero emprestar o meu dinheiro, né, para outras pessoas. Então, você habilita naquele prazo, por exemplo, eu habilitei meu dinheiro para prestar para a empresa por um semestre. Então, nesse semestre, eu não consigo resgatar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro está emprestado por uma empresa, com uma taxa de juro combinada previamente, com valores combinados previamente, então você já sabe o quanto você vai receber, né? E geralmente recebe as negociações são sempre em criptomoedas, tá? Então você vai receber um quinhão através de uma criptomoeda. Então eu prestei 100 Bitcoin, eu vou receber 5 Bitcoin de juros de correção ou coisa parecida, tá? Mas o coqueluche do mercado é este. O que é o metaverso? Puxa vida, professor, metaverso ele tem ativos financeiros aqui dentro também? Tem. Só que isso aqui, o que é? É uma realidade virtual, uma realidade aumentada e internet
com inteligência artificial ao mesmo tempo. Então, o que é isso? Bom, aqui nós estamos vendo aqui um boneco, né? Essa é uma imagem holográfica de uma pessoa. Então, você vai criar um avatar. Avatar é um boneco, né, representativos, para entrar dentro do mercado do metaverso. Essa imagem holográfica é feita, é realizada através de um aplicativo. Então, um aplicativo no seu smartphone, né? Olha o que vai acontecer. Você faz o aplicativo no smartphone, ele copia a sua imagem, né? Então, ele copia o seu corpo através de pontos luminosos, como está aqui nessa imagem, tá certo? E ele cria o seu avatar. Qual é a vantagem de fazer isso? Bom, aqui ele pegou através de um processo dimensional, né? Ele pegou através de uma projeção, né? Uma imagem holográfica, ele criou o perfil do meu corpo. Então, em vez de eu ir na loja para experimentar uma roupa, eu uso esse boneco para entrar na loja e experimentar aquelas roupas que me interessam. E aquela que cair bem, eu vou comprar. Só que ele tem todas as minhas medidas, então não corre o risco de a roupa chegar e não servir. Né? É um exemplo, né? Entrando no metaverso. Existem compras, por exemplo, eu quero comprar uma roupa exclusiva da Nike, eu vou ter que usar esse meu avatar para entrar dentro do jogo tem uma loja, aí eu vou entrar naquela loja, né, virtual, onde estão aquela roupa que eu quero comprar. Ou um lote de produtos diferenciados, mas que só posso comprar dentro do metaverso. Ou ainda, né, no Brasil aconteceu isso, lá fora também já aconteceu, você comprar ingressos, você entra dentro do jogo para assistir um show musical. Por exemplo, um show hoje, um grande show hoje, pode ter 30, 40, 50 mil pessoas. Dentro do ambiente virtual, do metaverso, eu posso ter eu posso ter um número infinito de pessoas, posso ter mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Então, teve um show que foi realizado através do metaverso, as pessoas entravam através de um jogo, compravam ingresso para assistir o show, né, dentro do metaverso. Né? E impressionante a realidade aumentada, né, e o número de pessoas que assistiam aquele show. Né? A artista, a cantora que fez parte desse show, eu não vou falar o nome, ela disse que ela ganhou o dinheiro que ela ganharia o ano todo com apenas um show. Então, é uma outra realidade, é um outro mercado que você negocia com valores, com dinheiro também, né? Então, existem inúmeras possibilidades, mas eu queria deixar bem claro uma coisa. O metaverso, a gente não precisa ter medo dele. Eu me lembro quando surgiram os computadores. Quando surgiram os computadores, todo mundo ficou com medo, vou perder meu emprego, isso e aquilo, e os computadores se transformaram em uma ferramenta de trabalho. O metaverso também vai ser assim, só que ele vai mudar 80% da nossa realidade, assim como os computadores mudaram a nossa realidade. Então, vai mudar e vai mudar radicalmente a nossa mentalidade. Então, mas não vai ter muitas pessoas excluídas desse mercado? Sim e não. Por quê? Porque nós já fazemos parte dele. Nós já estamos nele e não sabemos. Então, tem muita coisa que vai acontecer, ou que está acontecendo, que vai acontecer nos próximos meses, que já são do mundo do metaverso e que nós desconhecemos por vários motivos. É porque é um mercado muito novo. A última aula, né, a quarta aula, eu vou falar muito sobre o metaverso, sobre as profissões do metaverso, porque uma das profissões que serão muito privilegiadas dentro do metaverso é a profissão de professor. Né? Imagine você entrando dentro de uma realidade virtual, lá no Polo Norte, com seus alunos, né, mostrando e sentindo aquele gelo. Eu visitei uma universidade aí em Brasília, né, que eles receberam óculos da Google, óculos de papelão, que você colocava o seu smartphone e você tinha uma realidade virtual aumentada. Né? Só que era de papelão o óculos, com uma tecnologia, e você colocava o seu smartphone. Quer dizer, até a tecnologia que está sendo criada, ela é reutilizável, ela é consciente, ela tem uma pegada ecológica muito interessante. Então, o metaverso ele vai realmente revolucionar o nosso mundo, vai modificar os sistemas de trabalho, mas muitas profissões vão ser melhoradas, terão que passar por uma fase de adaptação, como foi nós fazermos aqui essa live, né? Quer dizer, uma coisa que nós não tínhamos há 2 anos atrás, e hoje nós temos, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com a introdução do metaverso já nos próximos anos. Né?
Opa, peraí, vou voltar aqui. Bom, nós estamos falando aqui de criptomoedas. Então, o nosso mercado de criptomoedas hoje tem por volta de 14 mil criptomoedas no mercado. Além da questão das criptomoedas, existem lugares, né, onde estão informações das criptomoedas. As criptomoedas, elas têm uma bolsa de valores particular dela. Como existe a bolsa de valores das ações, existe bolsa de valores de criptomoedas, né? A market cap é uma das principais onde demonstram, né, todo esse mercado de criptomoedas. Mas o mais interessante, quando você entra, né, nas bolsas de valores de criptomoedas, quando você entra em uma criptomoeda especificamente, você descendo, você vai ver qual é o projeto daquela criptomoeda, quem é o responsável, aonde é o blog, qual a empresa que criou aquela criptomoeda, qual o volume de capitalização em bilhões de dólares, bilhões ou milhões de dólares daquela criptomoeda e etc. Existe também um outro mercado que é antes do mercado de capitalização das criptomoedas, antes do mercado das criptomoedas, que é um mercado chamado de projetos de cripto, né? Ou seja, incubadoras de negócios de criptomoedas. Então, nas incubadoras de negócios de criptomoedas, que passam por um crivo muito exigente, principalmente nas questões de segurança, são criptomoedas que serão em pré-lançamento, que vão se transformar numa ICO, que é a oferta inicial de uma criptomoeda, mas são projetos já lastreados, acompanhados, fiscalizados e regulados por empresas e plataformas especializadas em incubação de criptomoedas. Então, essas moedas realmente há grande possibilidade de adquirir riqueza. Você comprar uma moeda, às vezes por centavos, e de repente ela aumentar 100%, 200%, a partir do momento que ela vá para uma corretora, né, ou uma exchange conhecida. Para cada criptomoeda que é criada, até ela chegar, até ela chegar no mercado, o que acontece? Até ela chegar no mercado, até ela chegar no mercado, ela passa por um processo de validação, que nós chamamos, né, para estabelecer o critério de confiança. É fácil criar um token? Sim, é muito fácil criar um token, sim, no mercado nacional. Então, um token que é criado, ele pode ser uma pirâmide financeira? Pode. Então, como é que eu faço, como é que eu invisto, né, nas criptomoedas, tendo certeza que eu não vou ter nenhum tipo de problema? Então, você tem que investigar o projeto. Toda criptomoeda é um projeto de alguma coisa, né, que pode ter lastro em imóveis, pode ter lastro em hospitais, pode ter lastro em produtos ambientais, pode ter lastro em produtos financeiros, pode ter lastro em produtos esportivos. Então, veja bem, toda e qualquer criptomoeda, antes de investir, eu tenho que conhecer. Ou seja, eu entro na Bolsa de Valores dos criptoativos, né? E lá eu tento identificar os melhores produtos e serviços. Mas isso nós vamos falar, né, na próxima aula, na criptoeconomia, né? Como a criptoeconomia, que é esse novo mercado de investimento através de criptomoedas. Então, hoje, nós falamos um pouco nós falamos sobre land e alt farm, a diferença entre stake e farm. Falamos um pouquinho de NFT, né, que são os códigos digitais de produtos artísticos digitais. Falamos um pouquinho de ETF, de criptomoedas, que são reguladas pela B3, pela CVM. Falamos dos stakes, que podem promover uma renda passiva. Os utility token, que são produtos dos mais variáveis. Fan token, né, do seu time de preferência. Stablecoin, que são moedas digitais. O GameFi, que são produtos que rodam também no blockchain, são jogos que patrocinam e que dão incentivos financeiros. Delphi, que é um sistema financeiro completo, como se fosse um banco, mas que oferece muito mais produtos.
e diferença entre criptomoedas e moedas digitais, né? Basicamente é isso. Maria de Fátima, temos algumas perguntas? Temos, sim. Muito obrigada por essa aula, foi bastante instigante, esclarecedora, né? Como eu falei no início, um assunto bem contemporâneo, inovador, então, que todo mundo, né, tem curiosidade. Essa é o mérito dessa oficina, né? É trazer para nós esse assunto, né, que as pessoas ainda não conhecem, ouviram falar, né, mas não conhecem. Então, eu vou passar, para você, professor. Nós temos aqui alguns comentários, uma pergunta. A primeira é do Rodrigo Ventura de Freitas. Okay. Ele faz o seguinte comentário: eu já investi em um fundo atrelado à criptomoeda no mês anterior ao Bitcoin começar a cair. Meu fundo derreteu. Não era muito investido, valeu a pena a experiência. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Quero sim. Que o mercado de criptomoeda, como o mercado de ações, ele tem suas oscilações, ou seja, tem períodos sazonais. Todos os anos, depois do Black Friday, né, que é entre outubro e novembro, dependendo do país, nós temos aí as Black Fridays, que são ofertas, né, oferecidas pelas redes de lojas, tanto no ambiente virtual quanto no ambiente presencial. E depois de uma Black Friday, o que acontece? Há uma queda natural no preço das ações. No mercado das criptomoedas também, porque ele acompanha também ele tem os mesmos riscos do mercado de ações, né? Então, geralmente ele tem uma pequena queda no final de novembro, dezembro e sobe depois do carnaval. Esse ano ele não subiu por um único motivo, né? A guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia, que prejudicou os mercados internacionais. Mas tão logo volte à sua realidade, pelo contrário, as criptomoedas vão valorizar muito, inclusive, essa carteira. É que quando a gente investe em criptomoedas, nós temos que pensar como se estivesse investindo em ações. Eu tenho que pensar no longo prazo. Muitas pessoas acreditam nas promessas dos youtubers da vida, né, que fala que vai ganhar milhões ou milhares de reais em pouco tempo. Algumas criptomoedas até pode acontecer isso quando é um projeto embrionário, né? Está saindo, né? Está entrando no mercado, daí pode ser que realmente a gente possa ganhar uma porcentagem de dinheiro alto. Mas a grande maioria, ele se transforma num investimento, mas sempre no longo prazo. Então, na hora de investir, eu tenho que procurar bons projetos e investir no longo prazo. No caso dele, ele investiu num fundo. Mas se ele segurasse esse fundo, com certeza ele aí teria lucro no médio e longo prazo, tá? Porque assim como as moedas, assim como as ações, esse mercado, você tem que fazer um planejamento sempre de médio e longo prazo. No curto prazo, raramente você vai ganhar dinheiro, né? Pode até ganhar, mas é bem raro. Obrigada, Wellington. Temos uma segunda pergunta ainda do Rodrigo. Sim. Ele pergunta: em quanto tempo o papel moeda será totalmente substituído pela moeda digital? Olha, os projetos estão avançados, né? Tanto do Banco Central do Brasil, tem 7 projetos de produtos financeiros diferentes, mas não é uma realidade só do Brasil, tá? É uma realidade mundial. Então, vários países do mundo vão implantar essas moedas digitais. Imagine você o seguinte: quantos anos você já utiliza o cartão de crédito, o cartão de débito, né, para pagamento, né? Ali é um pagamento virtual também, né? Então, vai ser uma questão de pouco tempo. Eu acredito que em 2, 3 anos vai acontecer essa questão, né? Vai sumir as moedas fiduciárias, como nós conhecemos, as moedas em espécie, sendo substituídas por moedas virtuais. Mas como nossa sociedade, nós temos ainda pessoas de muita idade que não mexem com tecnologia, então esse vai ser um processo que vai ter que ser por etapas, né? Então, nós vamos passar por um processo transitório. Então, o fato de surgir o real digital não significa que nós vamos ter moedas em espécie. Talvez ainda tenhamos isso por alguns anos, até que toda a sociedade aprenda a mexer com as moedas digitais. Obrigada, Wellington. Mais uma pergunta do Rodrigo ainda. A pergunta é:
como é calculada a precificação de um NFT? Na realidade, o NFT, existem NFTs que são condicionados a empresas. Aí existe um código-fonte de valor, né, de acordo com aquilo que você vai pagar para registro, né, da sua obra de arte. E existe também a cobrança da pessoa que criou, o artista. O artista vai estabelecer o valor do seu produto, da sua arte. Então, existem duas questões aí. Ou você faz particular, você mesmo, e você mesmo registra, você estabelece o preço. Ou você utiliza de uma das empresas que já atuam nesse mercado para eles precificarem o valor mais adequado de acordo com os registros. Porque tem os registros também, alguns são baratos e outros são caros, aí depende de onde você quer oferecer ou leiloar a sua obra de arte através do NFT. Ok, temos uma pergunta aqui da Kouame Wendy. Ela pergunta: como usar essas criptomoedas no cotidiano? Existe já um aplicativo para isso. Teve um grande rede de supermercado aqui de Mogi das Cruzes, que tem vários hipermercados e tem até um shopping, patrocinou uma startup de São José dos Campos, do Parque Tecnológico de São José dos Campos, para desenvolver um aplicativo para smartphone para pagamento de criptomoedas através desse aplicativo. O supermercado já está utilizando isso, esse aplicativo está pronto. Inclusive, fui chamado lá no SBT para fazer a propaganda, está conversando, explicando sobre isso, né, sobre esse aplicativo de criptomoedas. Eu fui lá com o Vinícius Valverde, que eu fui entrevistado por ele, e aí eu estava falando sobre mais de 50 criptomoedas diferentes e falando justamente desse aplicativo. Então, já existe, e logo, logo vai estar disponível no mercado. No momento, só essa rede de supermercado grande está utilizando, e você pode pagar por mais de 120 tipos de criptomoedas que são negociadas aqui no Brasil. Lá fora, existem aplicativos também nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha, onde você pode usar esse aplicativo, mas com um volume maior de criptomoedas. E você não precisa fazer a conta, o aplicativo faz. Eu vou pagar com Solano. Então, ele faz a continha lá, o aplicativo faz. A compra deu tanto, com qual criptomoeda você vai pagar? Você entra no aplicativo, ele vai falar, vai custar, sei lá, tantos Endcoin, vai custar tantos Mana, quer dizer, então, tantos For, quer dizer, aí é a moeda que você escolher. Já existe, tá? Então, é questão de tempo para nós termos acesso. Ok. Temos aqui um comentário do Luiz Bernardino. Ele diz o seguinte: obrigado, professor. Foi simplesmente um início esclarecedor e despertou a necessidade de conhecermos mesmo essas novidades. Temos uma outra pergunta aqui do Luiz Antônio Menezes Machado. Ele pergunta: você não acredita que o maior problema da queda das criptomoedas está relacionado ao aumento da taxa de juros do Fed e corte de estímulos fiscais? Olha, na realidade, as criptomoedas, elas trabalham no mercado descentralizado, né? Então, é lógico que a taxa de juros do mercado internacional ou nacional, ela pode influenciar e vai influenciar no mercado para aqueles que consomem como investimento, né? Mas as criptomoedas não são apenas investimento, né? São reservas de valor, são produtos, são smart contracts, são produtos financeiros, são produtos artísticos, quer dizer, então tem uma série de utilidades aí de investimentos e que às vezes compensam, mas a queda não está relacionada a isso não, tá? As quedas estão mais relacionadas ao risco de uma guerra ser estendida para outros países do que basicamente a taxa de juros praticados pelo Fed. Ok, obrigada, Wellington. Temos a última pergunta aqui. Da Juliane Carvalho. Professor, o senhor teria alguma indicação de instituição para que possamos nos aprofundar no assunto? Alguma especialização? Olha, no Brasil não temos muito. Eu inclusive, estou elaborando um curso completo sobre isso, sobre criptomoedas, né? Não só o podcast que eu fiz aí para o Cofecom, vai ter um artigo que vai sair na revista no próximo mês aí também, sobre as profissões, né, desse mercado.
Mas no mercado internacional, por exemplo, no Canadá, existem mais de 10 cursos diferentes de criação de blockchain. Então, a coisa está começando a ganhar vulto, né, nas faculdades, nas universidades, e eu espero que logo, logo já tenha cursos disponíveis para nós aqui no mercado nacional. Não tem ainda, tá? Eu fui contratado por um grupo empresarial para estar desenvolvendo um material sobre isso, mas eu não creio que fique pronto antes de novembro deste ano. Apareceram mais 6 perguntas aqui. Uma é do Márcio Pizarro Noronha Márcio. Sim. Existem algumas publicações referentes a estudos acerca de mercados e arte? Não saberia dizer. Mercado de arte, está falando do NFT mesmo? Ou será que é do... que existe? Se for do NFT, existe, né? Basta consultar aí a plataforma da Binance, lá tem vários requisitos. No mercado Bitcoin aqui no Brasil também tem algumas orientações, né? Não são publicações científicas, mas em questões de publicações científicas, eu acho que nós estamos caminhando para isso, né? Eu sou avaliador do MEC na questão de TI, né? Tecnologia de informação, aprovação das universidades aqui do Brasil, e eu estou começando a enxergar e ver isso em algumas instituições. O Rafael aqui pergunta, teríamos algum livro e sites como referência? E agradece sua aula. Muito obrigada, professor. Em breve, em breve. Eu escrevi 27 livros, um dos objetivos desse ano é escrever um livro de criptomoeda também, para disponibilizar aí para o mercado. Então, eu creio que meu livro já está quase pronto, né? Então, tão logo esteja pronto, eu vou divulgar no mercado. Caso você queira também, de vez em quando, a gente troca algumas informações aqui no Cofecon, no Corecon, ou mesmo até no LinkedIn, né? Pode me buscar no LinkedIn, que eu sempre coloco lá alguma matéria sobre o assunto. Mas eu tenho um artigo publicado aí no Cofecon mesmo, no dezembro, nós estamos em 2022, 2021, dezembro de 2020, que eu comecei a falar um pouquinho sobre criptomoedas, né, no mercado brasileiro, que é a revista de dezembro do Cofecon, que você pode baixar gratuitamente na internet, que eu falo um pouquinho, né? Mas vai sair um novo artigo já no próximo mês, né? E aí, como colaboração aí também para o Cofecon, e que você pode ter acesso a esse material gratuitamente. Vamos terminar aqui com um agradecimento do Márcio Pizarro Noronha. Fátima, desligou o microfone. Aula e pergunta. A aula ficará disponível para nova visualização na plataforma EAD ou no canal do YouTube? Essa eu posso responder, Márcio, ficará assim disponível por um tempo no canal do YouTube, você pode visualizar novamente. Então, só nos resta... uma coisa importante. Nós vamos ter mais 3 aulas ainda com bastante informação. Essa informação foi bem de leve, né? Quer dizer, apenas fizemos uma pincelada, né, em cada um desses tópicos, em cada um desses departamentos. Na próxima aula, nós vamos aprofundar nisso, né? Vamos falar sobre a criptoeconomia, né? Então, como que ela movimenta esse mercado, como é que é feito o investimento, como que eu faço para não perder dinheiro, né? Coisas desse tipo. E aí, depois nós vamos falar sobre Delphi e NFT. Então, cada aula tem um assunto específico, só que aí o assunto vai ser aprofundado com um grau técnico um pouco maior, ok? E eu agradeço a todos que estão visitando, vendo esse vídeo aqui, agradeço ao Cofecon, né, que é o Conselho Federal de Economia, né, que disponibilizou desse canal. Eu agradeço aí a Maria de Fátima, a Renata e todo o grupo de apoio, e a todos aqueles que assistiram aqui essa primeira aula. Lembrando que na próxima quinta-feira, no mesmo horário, nós vamos ter a segunda aula aí de criptomoedas. Muito obrigada, professor. Nós que agradecemos imensamente. É um assunto bastante instigante, como eu falei, bastante novo também, o que desperta, né, bastante curiosidade. Essa primeira aula aí foi bastante esclarecedora, muito boa. Nós é que temos que agradecer e ficar ansiosos, né, até a segunda aula na quinta-feira. Muito obrigada a você, Wellington, muito obrigada aos participantes. Tenham todos um bom final de tarde. Até a próxima.
Tchau e boa semana para todos. Até a próxima, obrigada a todos. E lembrando, eu coloquei o link, o podcast que o professor Wellington gravou com a gente aqui do Cufecom. Então, quem tiver interesse em ouvir o podcast, com um pouco do que o professor já compartilhou com a gente, o link está no chat e divulguem para mais amigos que semana que vem a gente está de volta. Até mais. Obrigado a todos. Obrigada, Renata. Imagina. E desculpe minha confusão hoje, o Wellington agora, desculpe a confusão.